Continuando a minha série sobre como seria o remake do Silent Hill, se eu fosse o diretor, depois de conseguir as três chaves do Crepúsculo, que são a referência ao Mágico de Oz, o próximo desafio seria a escola de Silent Hill, que é o primeiro grande desafio, que é uma área grande interna que o jogador precisa resolver vários desafios para conseguir avançar no jogo. Seria o equivalente a ser a primeira masmorra, por assim dizer, e ele é muito bem ambientado. No remake, eu investiria em ambientação, porque isso é que é o essencial de Silent Hill, né? É ambientação e metáfora. Então eu faria com que a escola ele transmitisse um sentimento maior. Eu tentaria fazer com que a escola transmitisse um sentimento maior e explorasse o tema do medo de ser excluído e discriminado, né? Então o bullying ele atravessaria o caminho do personagem através da escola e através das memórias da Alessa, que está causando o pesadelo. Eu colocaria com certeza alguns das crianças demônios atacando umas às outras, e aí fazer algum tipo de paralelo com isso. Manteria as criancinhas fantasma, e a cena, o susto da criança chorando no banheiro é incrível. Além disso, né, tem a parte também do gato dentro de um armário. E esse movimento, esse tema de coisas guardadas dentro do armário, que acontece tanto dentro na versão da escola do mundo real, como na versão escola do mundo sombrio, eu faço uma interpretação como sendo um movimento de tentar reprimir os sentimentos. Então eu manteria esse clima e essa ambientação. O que eu mudaria? Bem, para avançar no jogo, o jogador precisa, além de sobreviver a várias crianças demônio do inferno, que é muito bem feito, é, eu investiria nos dois desafios principais da primeira parte. Um envolve música e o outro envolve química, né? Esses desafios têm uma relação com o que uma criança deve estudar numa escola dos Estados Unidos. No remake, eu faria com que esses dois desafios eles tivessem maior conexão com o tema da solidão e do isolamento. Eu colocaria o desafio do piano, o quebra-cabeça do piano, como tendo uma relação maior com essa temática da solidão, e o da química eu tentaria fazer alguma maneira com que ele tivesse relação com se contrair, né, com se isolar, se fechar. E aí eu tentaria colocar isso dentro do tema dos desafios dos quebra-cabeças. No mundo sombrio, eu não gosto tanto dos quebra-cabeças, mas se eu fosse tentar mudar, eu exploraria alguma coisa que tematicamente viesse à tona alguma dimensão positiva da escola, né? Então, eu pensei nisso principalmente porque o item que a gente pega para conseguir uma das chaves, que é uma bola rosa, ela contrasta com o resto do ambiente. E aí, de repente, esse brinquedo, né, ele evoca uma coisa de infância, de pureza, de brincar, que eu tentaria colocar no jogo. Uma questão também da atmosfera que eu mudaria, na escola, na versão real, tem vários quadros com desenhos infantis e bonitinhos e fofinhos, que na versão sombria daria lugar a várias imagens que trariam mais essa coisa da discriminação, mostrando que as crianças eram cruéis com a Alessa, mas também colocando que essas crianças elas também sofriam outros tipos de agressão dentro de casa ou na vida delas, e que elas na verdade são reprodutoras de violência. E por fim, lembrando que Silent Hill não é um jogo para criança, eu colocaria,
de maneira subentendida, a ideia de que naquela escola existia um contexto de violência sexual contra crianças, que seria um medo, uma esfera de terror que eu colocaria nessa masmorra. Inclusive, o cadáver que é encontrado no banheiro, junto com a espingarda, na minha versão da escola, ele seria esse abusador sexual, que no mundo sombrio ele teve o que merecia. E também colocaria várias referências sobre como as crianças tentavam falar para os adultos que tinha alguma coisa errada e os adultos eles ignoravam ou eles não levavam as crianças a sério, né? Mas tudo de uma maneira sutil. Eu colocaria essa temática perpassando. Inclusive, colocando de repente que a sala onde tem um maquinário que precisa ser ligado poderia ser o local onde esse funcionário da escola levava as crianças para cometer o seu ato vil. Uma última coisa que eu incluiria na masmorra da escola seriam os pensamentos do Harry, o protagonista. Quando você está jogando com ele, você está andando pelos lugares, ele apenas aponta o óbvio ou então ele não aponta nada. E no jogo, eu acho que eu colocaria o Harry interagindo mais com os objetos e ele falando um pouco sobre as suas lembranças de escola, mas colocando a escola como esse ambiente que para ele também foi um lugar massa, onde ele pôde brincar, aprender, fazer amigos, mas também foi um ambiente em que ele teve que lidar com zoação, com bullying, com a crueldade, com o isolamento. E aí eu colocaria isso para fazer com que essa masmorra tivesse esse tema, né, da escola como um lugar dual, uma dualidade da escola. A escola como esse ambiente que pode ser muito cruel e perverso para as crianças, mas também é um espaço onde elas se descobrem, onde elas brincam, onde elas aprendem e formam seus vínculos. Ixi, ficou longo esse vídeo.